Olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Como passaram de ontem? Espero que estejam bem. Hoje a gente começa a nossa quinta aula da Semana do Tarô Integrativo Sistêmico. A gente vai estudar o segundo heptenário hoje e entender como é que funciona essa transição da vida da criança, do jovem, do adolescente para a vida do adulto no mundão de Deus, né? E aí eu trouxe para vocês aqui, para a gente começar, um resumo do que a gente viu na última aula. E aí, se você não baixou ainda o e-book, vai lá no grupo do Telegram, tem o link, você baixa com a senha que eu dei ontem, que é SOL19, SOL 19. E aí lá você vai ter todo o material da aula passada, dessa aula e das próximas duas aulas até a gente encerrar essa primeira etapa de estudos, que é a Semana do Tarô Integrativo Sistêmico. E aí, nesse resumo, a gente tem do que se trata o primeiro heptenário, que é a primeira fase do nosso desenvolvimento. A gente tem uma fase que ela é pré-manifestação, ou seja, antes da gente chegar aqui no planeta, né? Então a gente tem a força de vida, que se traduz em infinitas possibilidades de manifestação e que é representada pelo louco. A gente tem o feminino e o masculino ancestral, né? O masculino e o feminino ancestral, respectivamente representadas pelo mago e pela sacerdotisa, que vão se unir e fazer com que a vida se manifeste na figura da imperatriz, que representa a mãe ou a função paterna, ou ambas. E depois a gente tem o pai e a função paterna representadas no imperador, a cultura, os conhecimentos que nos são passados, tudo aquilo que a gente precisa aprender, que foi importante para os nossos ancestrais, de alguma forma, e que fez com que nós pudéssemos sobreviver enquanto clã. A gente vai encontrar no Hierofante, no Arcano Maior número 5. No Arcano Maior número 6, eu começo a sentir vontade de fazer as minhas próprias coisas, eu começo a sentir vontade de ir por esse ou por aquele caminho, nos amantes, e no 7 eu finalmente tomo coragem e vou. E aí eu vou para a vida e vou viver as minhas próprias aventuras, as minhas próprias experiências. Então aqui a gente vê o primeiro movimento de desenvolvimento até o momento que a pessoa recebeu o suficiente e vai para a vida. E aí eu quero te chamar a atenção para essa expressão, receber o suficiente. Existe uma fala que eu já ouvi algumas vezes que é assim: a gente precisa primeiro dar para depois receber. E na verdade a lei da vida não funciona dessa forma. E aí não é eu que estou falando, é só você lembrar da tua própria existência. A gente recebe a vida, um corpo, alimento, cuidado, um lar, roupas. Olha quanta coisa que a gente recebe antes da gente ser apto a dar alguma coisa para alguém. A gente está só aqui, ó, só recebendo. E é assim que a vida funciona. A gente recebe, 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 recebe. No momento a gente fala, ok, agora eu já recebi o suficiente, eu vou dar para o mundo, né? E aí, nesse movimento de dar para o mundo, a gente chega no segundo heptenário e a gente começa com a justiça. Só uma observação que eu quero fazer para vocês antes da gente começar a falar da carta, é que a justiça no Tarot de White, ela tem o número 11. E aqui você vai ver que eu coloquei a justiça como arcano número 8. Por quê, né? Que ela tá aqui como 8 se na carta tá 11. Porque a ordem clássica tradicional do tarô é a justiça no número 8. White, ou Edward White, que orientou a Pamela Colman a fazer as ilustrações do tarô de White, ele achou que fazia mais sentido que ficasse no meio dos arcanos maiores. Então a gente tem o 0, 21 arcanos maiores. O 11 ficaria no meio, segundo a visão dele. E aí ele acabou fazendo dessa forma. Mas aqui para os fins do nosso estudo a gente vai considerar a ordem clássica, tá bom? A gente vai utilizar o tarô de White. Para quem quiser continuar os estudos depois dessa semana, a gente vai utilizar o tarô de White, mas vai utilizar ele mais para facilitar a sua memorização dos arcanos, para facilitar que você entenda do que cada um dos arcanos menores especialmente estão falando, tá bom? Mas a ordem a gente vai considerar a ordem do tarô clássico mesmo, onde a justiça ela fica ali na posição 8 e a força no 11. Dito isso, chegamos no mundo dos adultos. E aí, se lá na minha vida de criança eu só recebia, as pessoas passavam a mão na minha cabeça quando eu tava fazendo alguma besteira, né? Porque eu era só uma criança, eu estava aprendendo, eu precisava ser ensinada. Aqui no mundo dos adultos não tem mais colher de chá. Então a liberdade é boa, mas ela custa um preço.
Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu intenciono gera consequências, eu preciso lidar com isso. E aqui a gente fala de uma justiça, pessoal, mais como uma lei cósmica, tá? A gente não tá falando aqui da justiça num caráter punitivista, do tipo, tudo que você fez, você vai precisar pagar por isso, né? Tudo que vai e volta no sentido assim de uma consequência negativa, de uma punição. Aqui a gente está falando de leis universais, de uma capacidade da vida e que se manifesta inclusive dentro dos nossos próprios corpos, de a gente se auto-equilibrar, da gente se auto-organizar. E a vida tem essa capacidade de se auto-organizar, e as leis dos homens, elas tentam de uma certa forma emular isso ou trazer isso para uma consciência, né? Algumas coisas já são consagradas, fazer isso não é legal você matar pessoas, por exemplo, dá problema. Então a gente tem aí a lei dos homens criando uma sanção muito alta para pessoas que descumprem essa lei, porque isso não é bom só para quem pratica e para quem recebe, mas é ruim para o todo. Então a gente tem já algumas coisas que a gente já consegue perceber com bastante clareza que prejudicam o equilíbrio do todo, mas existem outras coisas que ainda são um pouco misteriosas, e a gente percebe essas coisas quando acontece alguma coisa na minha vida que eu não entendo porque eu acho que eu tô sendo injustiçada, né? Então aqui na justiça a gente tem esse momento de perceber que agora eu preciso praticar a reciprocidade na minha vida. Tudo que eu recebo vem com um preço. Se eu não pagar o aluguel, vou ser despejada. Se eu não cumprir o meu contrato de trabalho, eu posso ser demitida. Se eu não estudar e fizer os trabalhos da faculdade, eu não vou me formar. Então, tudo o que a gente faz no mundo dos adultos cobra um preço da gente. E aí, quando a gente tá no fluxo, a gente tá pagando esse preço, né? A gente tá pagando o preço, inclusive o preço de ser a gente mesmo, tá? Porque às vezes na justiça, a gente vai falar agora do condicionamento, na justiça tem uma coisa, quando a gente fala do condicionamento, que é assim, é aquela pessoa que aparentemente está fazendo tudo correto, mas que na verdade carrega um tanto de hipocrisia, intolerância, rigidez, se julga demais, então ela tem uma necessidade de parecer aí a mais correta, aquela que é mais virtuosa, aquela que é mais justa, né? Então ela se julga demais e ao mesmo tempo ela julga o outro. Como que pode o outro fazer isso ou fazer aquilo, né? Porque na verdade essa noção dela de justiça, de fazer as coisas corretamente, ela está muito mais relacionada a receber aprovação, né? E também está muito presa com o sistema de crenças, porque a gente tem a questão aqui da rigidez, né? Tem um sistema de crenças que eu acredito que é o correto, eu não consigo entrar nesse fluxo de equilíbrio da vida, nesse lugar em que eu percebo que tudo que acontece, por mais que eu não entenda, por mais que eu ache injusto, teve uma causa. E aí eu me mantenho ali na minha mente, o certo é assim, do meu jeito, do jeito que eu acredito, do jeito que me ensinaram. E aí a pessoa entra nesse condicionamento, porque na cabeça dela ela tá fazendo correto, mas na verdade ela tá fora do fluxo, ela tá fora do equilíbrio, ela não consegue se ajustar adequadamente. Então aqui a gente fala da aparência, né? E aí, quando a pessoa ela tá muito nesse lugar, gente, a gente vai pensar o quê? Que ela vai, na verdade, ela não conseguiu desenvolver a capacidade de se disciplinar por si mesma. Então, na infância, se tudo deu certo, a gente já recebeu as bases mínimas para que a gente saiba o que é certo e o que é errado pra gente, quais são as nossas obrigações, o que a gente tem que se comprometer com aquilo que a gente faz, que a gente precisa se independer, portanto a gente tem que pagar o preço. A gente aprende isso com quem? Com o pai. Então, quando a pessoa ela não consegue entrar nesse fluxo da reciprocidade, do dar e do receber, do fazer a minha obrigação dentro das coisas que me cabem para que eu possa exercer os meus direitos, é porque eu ainda estou precisando de alguém para dizer para mim o que eu tenho que fazer. Então, tem talvez lá um emaranhamento com a figura paterna, muitas vezes, tá bom? E aí, quando a gente fala das melhores atitudes aqui na justiça,
A gente está falando sobre a pessoa, em primeiro lugar, não se fazer de vítima diante das circunstâncias que aparecem. Então, é muito comum que a gente entre num lugar muito ruim, assim, de vítima. Oh, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso, eu não fiz nada para que isso acontecesse. E aí, às vezes, gente, sistemicamente, pode ser que você não tenha feito mesmo, tá? Mas existe lá a herança ancestral, né? Então, às vezes você não fez, mas seus ancestrais fizeram. E aí você traz essa responsabilidade também por compensar. E quando a gente não reconhece a nossa responsabilidade, o que, que acontece? A vida dá um jeitinho dela de cobrar. Né? Com a sua sabedoria muito abrangente, a vida traz um jeito da gente perceber que a gente precisa de alguma forma compensar. Então a gente pode compensar, como foi dito na primeira aula, de 3 formas. Eu compenso não me permitindo, eu compenso expiando, ou seja, essas são as aparentes situações de injustiça, né? Em que eu me coloco em situações em que eu acabo sendo prejudicada, ou eu posso compensar trabalhando. E aí vai depender de consciência para que a gente, do nível de consciência para que a gente possa escolher a melhor maneira de compensar. Mas como melhor atitude, enfrentar de peito aberto. Isso está acontecendo, deve ter um motivo para acontecer. Então eu vou lidar com isso, eu não vou ficar nesse lugar de vítima, né? Eu não vou ficar julgando o outro, acreditando que o outro está errado, porque se isso está acontecendo, tem motivo de acontecer. E eu vou assumir as minhas responsabilidades para sair dessa situação. Aqui também tem uma coisa da gente perceber que o que é melhor para a gente é melhor para todo mundo. O que é melhor para o outro é melhor para todo mundo. Então, se eu estou fazendo uma coisa que é melhor para mim, mesmo que as outras pessoas não considerem o correto, vai ser melhor para elas também. Porque é melhor que eu esteja conectada ao que tem de mais elevado em mim, as melhores possibilidades para mim, para eu me relacionar com o mundo, do que eu ter um comportamento que não é autêntico para as pessoas acharem que eu sou correta e na verdade eu estou carregando aí um tanto de falsidade, um tanto de hipocrisia que em algum momento vai me prejudicar e vai prejudicar também o todo. Então a justiça, ela demanda que a gente tenha uma maturidade de identificar dentro da gente aquilo que realmente faz sentido e que a gente tenha coragem de vivenciar isso. E aí a gente vai para o 9. No 9, pessoal, a gente vai ter... Só um minutinho, deixa eu abrir aqui o meu. No 9, a gente vai ter a autorreflexão. E o 9, ele se liga lá com o Hierofante. Então, no Hierofante, eu aprendi o que funcionou para os meus antepassados. No 9, eu começo a diferenciar aquilo que funcionou no passado do que funciona para mim. Eu começo a perceber que o mundo, ele me afeta de uma maneira única, exclusiva, pessoal e particular, como diria o seu Jorge. Né? Pessoal particular, não tem como o mundo ser para a Ana a mesma coisa que é para você que está assistindo. Então, como que esse mundo me afeta? O que eu posso aprender das experiências que eu já vivi? No 8 e no 7, né, como consequência do 7, no 8, a pessoa que chega aqui no 9, ela já levou umas pancadas aí da vida, né? Então, essa pessoa, ela já chegou num lugar onde ela fala, não, peraí, tem alguma coisa que eu preciso ver, que algo de errado não está certo, porque tem alguma coisa aqui acontecendo e eu não estou conseguindo identificar o que é. E aí ela se volta para dentro para ela tentar entender o que é a realidade para ela, o que é a verdade, o que é aplicável daquilo que ela aprendeu para que ela possa encontrar o próprio jeito de viver a vida. Aqui é uma carta que está muito ligada com aquele movimento da gente procurar uma ajuda profissional, uma taróloga, um terapeuta, um psicólogo pela primeira vez. É quando a gente fala assim, não, tem alguma coisa acontecendo comigo aqui que eu não estou entendendo o que é, né? No condicionamento, a gente tem a permanência nesse movimento, mas sem o desenvolvimento. Então, em vez de eu me distanciar das experiências para perceber que, caramba, tem alguma coisa estranha aqui acontecendo, eu não estou entendendo, mas tem alguma coisa acontecendo. Eu só me afasto e eu falo assim, ah não, porque as pessoas, gente, as pessoas são péssimas. As pessoas, olha, é difícil, é melhor eu ficar na minha, é melhor eu ficar longe. Porque eu começo a entrar
no movimento de me proteger, de me autoproteger. Então a gente tem aqui a amargura, excentricidade, aquelas pessoas que são super diferentonas, que não conseguem se relacionar por causa de tanta excentricidade e que acreditam, e que na verdade até fazem isso um pouco para afastar mesmo as outras pessoas. As manias, a gente tem aqui o isolamento excessivo, a dificuldade de se relacionar, a alienação. Aqui a gente tem também a hipocondria, aquelas pessoas assim que têm mania de que elas precisam proteger a saúde delas, elas precisam proteger a saúde mental delas. Na espiritualidade elas precisam proteger a própria energia, porque se eu ficar em certos ambientes que tem certas pessoas, eu vou acabar me afetando, porque eu sou empata, porque eu tenho uma percepção muito aguçada. Então esse é o condicionamento. Eu me afasto pela minha incapacidade de me relacionar com as pessoas. E não é que as pessoas não tenham energias pesadas, e não é que nada disso seja verdade, mas isso faz parte da nossa vida. Então, o movimento saudável, que inclusive tem a ver com as melhores atitudes aqui do eremita, é a gente, na verdade, avaliar, a gente começar a olhar para as situações para a gente entender o que elas estão querendo dizer, enxergar em perspectiva, se distanciar internamente e observar-se mais. Então aqui, quando ele entra no condicionamento, ele acha que o problema são os outros, o inferno são os outros, né? Então o problema é o outro. E essa não é a atitude do eremita. A atitude do eremita é perceber assim, peraí, não tô entendendo. Deixa eu observar, deixa eu me observar. Ah, eu sinto isso, eu penso isso quando eu tô perto dessa pessoa. Eu percebo isso. Ah, então é assim que tá acontecendo. É se perceber frente às situações e se distanciar internamente. Então, com o tempo, conforme a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade do velho sábio, a capacidade do eremita, eu tô no mundo, mas eu não me misturo com o mundo mais, porque eu sei quem eu sou. É o movimento da gente aprender quem a gente é. Esse foi o 9. No 10, a gente começa a tomar consciência das repetições da nossa vida. O 10, a gente tem... Era só um pouquinho aqui, que eu acho que eu pulei uma carta. Não, tá aqui mesmo. Então, na roda da fortuna, a gente tem a percepção das repetições. Então, vamos falar assim de uma coisa bem simples, bem básica, né? Que a gente percebe. Quem ainda não encontrou a cara metade, quem ainda não se casou, né? Quem ainda tá ali naquela vida de conhecer pessoas, né? De se relacionar, de namorar. A pessoa percebe que entra relacionamento, sai relacionamento, parece que é como se fosse um script. As coisas vão acontecendo mais ou menos do mesmo jeito. E para cada pessoa esse script é um script diferente. Para uma pessoa às vezes é o script de que eu sempre sou a pessoa que é traída. Para outra é o script de que eu não sou traída, mas eu sou muito ciumento. A outra é o script de que eu sempre me relaciono com pessoas que são muito distantes ou com pessoas que são muito carentes. Então, para cada pessoa tem um script. A gente começa a perceber isso na nossa vida. A gente fala, olha que legal, tá acontecendo de novo. Na verdade, a gente não fala, olha que legal não, porque essas repetições não costumam ser agradáveis, né? A gente olha para elas e a gente começa a perceber que as coisas acontecem da mesma forma. Inclusive, o alto e o baixo. Então, no momento eu tô super bem, daqui a pouco... não tô mais, tô no fundo do poço, daqui a pouco eu tô bem, daqui a pouco eu não tô. Então a gente começa a perceber que a vida é feita de altos e baixos. E no fluxo a gente consegue lidar com esses altos e baixos. Então eu não me identifico tanto assim. Tô vivendo um momento de sucesso, tô curtindo sucesso ali, mas eu não tô deslumbrada. Tô vivendo um momento ruim, né? Tá ruim, não tá bom não. Mas eu também não vou ficar desesperada, eu vou procurar ajuda para lidar, se estiver mexendo muito comigo emocionalmente, eu vou esperar, eu vou ter paciência que daqui a pouco a coisa volta, vira de novo, né? Nada como um dia após o outro, a terra gira, né? Então as coisas vão se modificando. E aí aqui a gente tem a oportunidade de expandir, porque se eu vejo as coisas acontecendo sempre do mesmo jeito, aquilo que me incomoda, eu posso encontrar um outro jeito de responder àquela situação. No 10, gente, sistemicamente, a gente tem as repetições sistêmicas. Eu repetindo a história dos meus ancestrais. Eu vivendo os mesmos enredos que foram vividos lá atrás.
E isso vem para mim para quê? Para aprender a dar uma nova resposta. Mas se eu olho e penso que a vida é assim mesmo, porque eu não desenvolvi um critério de julgamento, né? Então eu acredito que eu não tenho escolha, eu vou continuar repetindo, eu vou continuar repetindo, eu vou continuar repetindo. E aí eu não consigo aproveitar as oportunidades de expansão. Então, quando vem a mesma situação, se eu der uma nova resposta, eu já estou criando uma nova possibilidade. No condicionamento da roda da fortuna, a gente tem justamente isso, né? Pessoa que se identifica demais com as experiências, então, tá tudo ótimo, a vida é ótima, tá tudo ruim, a vida é uma droga, né? A gente tem as repetições ancestrais, a gente tem a dificuldade de se abrir para o aprendizado, ou seja, nunca é culpa minha, não tenho responsabilidade nenhuma perante isso. Dificuldade de se centrar, dificuldade de se entregar para a vida como ela é. Então, na roda da fortuna, a pessoa que está no condicionamento da roda da fortuna, ela tá lá olhando para as coisas que acontecem, esperando que o dia elas parem de acontecer daquele jeito. E aí a gente lembra, quando a gente conversou lá na primeira aula sobre o sofrimento que a gente herda dos pais, né? E o quanto que a gente recebe desse gene social, e isso é uma coisa real, a gente recebe isso determina mesmo o nosso destino. Mas a gente tem poder, a gente tem responsabilidade sobre isso. Então, se eu tenho poder sobre isso, esse poder é eu perceber o que está acontecendo e tomar uma atitude para que isso possa se modificar de alguma forma. Aproveitar isso como uma oportunidade de mudança. Não vai ser gostoso, não vai ser fácil, mas com certeza vai ser muito melhor do que ficar vivendo uma vida com um roteiro que já foi traçado há muito tempo. Então, essa é a roda da fortuna no condicionamento. As melhores atitudes é permitir que a vida aconteça, né? Percebendo que os altos e baixos fazem parte, os altos muitas vezes eles podem ser o fruto da gente aprendendo coisas, né? Incorporando aprendizados, e a baixa é o momento em que a gente vai buscar novos sentidos e buscar novas respostas. E aí a gente tem outro alto. A Lauryn Hill, ela tem um vídeo onde ela fala dos picos e vales, né? Então, no alto eu tenho a mestria, no baixo eu tenho a oportunidade de aprendizado. No alto eu tenho a mestria, no baixo eu tenho a oportunidade de aprendizado. Aprender a operar esse esquema, ele é o que vai garantir pra gente muito aprendizado e a capacidade de fazer uma vida diferente, de sair dessas repetições. E também não se apegar a nada, né, gente? Tudo que vai, volta, no sentido de que o que a gente está mandando para o mundo vai voltar para a gente, as coisas, o mundo vai girar, as mudanças vão acontecer, e se a gente ficar muito apegado, a gente só vai criar sofrimento, porque a vida dinâmica, ela não é estática, ela não para, porque a gente quer. A força, aí a gente chegou aí nessa carta que foi trocada também, né? E a gente tem uma representação aí dessa mulher segurando a boca do leão. Essa carta ela é muito interessante, ela é muito rica também, é uma das cartas que eu falo bastante no tarô, porque assim, até na própria prática do tarô, as pessoas elas desvalorizam o corpo e os instintos, né? A gente tem uma valorização muito maior da espiritualidade, da intuição, né? E da coisa mais abstrata, e a gente acaba esquecendo que tudo que a gente vivencia a partir do corpo. E isso vem de uma crença religiosa muito antiga, em que a gente está, na verdade, tentando reprimir o nosso corpo. Deixa eu só colocar a carta correta aqui. Tá. Onde eu fico tentando reprimir o meu corpo e as vontades que ele tem. Por quê? Porque eu acredito que o pecado, ele é conduzido através do nosso corpo. Então o corpo vira um inimigo. Os desejos do meu corpo são meus inimigos. A minha fome é meu inimigo, meu desejo sexual é meu inimigo, meu desejo de descanso, né? Minha preguiça é minha inimiga. O desejo de descanso é uma coisa, a preguiça é outra, né? Mas a preguiça ela evolui justamente desse lugar que tem a ver aí com uma necessidade não atendida, e enfim, a gente vai começar a perceber que tudo que a gente manifesta no corpo tem a ver com necessidades que não foram atendidas no passado. E aí, isso é o quê? É o meu corpo que é preguiçoso, é o meu corpo que é muito guloso, que só quer saber de comer coisas que não são boas para ele. É o meu corpo que é muito libidinoso, que só quer saber de sexo, e na verdade não é bem assim.
Na verdade, a gente tem necessidades que são necessidades normais da vida. E quando a gente acolhe essas necessidades, elas não precisam se transformar em desejos descontrolados. A gente vai falar mais disso lá no Arcano Maior número 15, no terceiro heptenário a gente vai tomar mais consciência disso, mas aqui a gente começa a reparar que a corporalidade ela tem um papel importante para que a gente possa ter saúde, vitalidade, para que a gente possa funcionar bem no nível emocional, intelectual e espiritual também. Então aqui a gente começa a perceber que o corpo forte, o corpo acolhido é aquele que pode sustentar uma maior carga energética, seja essa energia espiritual, seja emocional, enfim, qualquer que seja o tipo de energia com qual a gente está lidando, só no corpo forte que a gente faz isso. E aqui tem uma relação muito interessante com a sacerdotisa na força, tem também uma relação com a imperatriz, né? Sacerdotisa falando aí desse lado de sustentação do inconsciente e a imperatriz falando do cuidado com o próprio corpo. Mas aqui eu quero chamar a atenção da sacerdotisa porque no livro Jung e o Tarot, a Sally Nichols fala que as pessoas têm uma noção, né, de que a sacerdotisa ela é aquela mulher virginal quase etérea, né? Quando na verdade ela precisava ter um corpo forte para ela poder sustentar o Espírito Santo. Então a gente precisa ter um corpo forte, saudável, acolhido para que a gente possa se elevar em diversos níveis. E aqui na força é quando a gente começa a prestar atenção nisso. E aí quando a gente vai para o condicionamento da força, a gente tem justamente a falta de energia para colocar em prática os nossos projetos, aquela preguiça, né? E de realizar as nossas atividades cotidianas. A gente tem uma sensualidade e uma sexualidade que é desconectada do coração, ou seja, eu especialmente mulheres, mas não só mulheres, tá? Eu digo especialmente mulheres, por quê? Porque a sexualidade masculina, de uma forma geral, ela já é mais livre há muito tempo e ela é mais voltada para o que dá prazer para ele, né? Para o prazer dele. A da mulher, ela sempre foi voltada para o prazer do marido, né? No século passado, retrasado, era considerado um escândalo uma mulher que gostasse de sexo, né? Então, aí o que as mulheres aprenderam? O que nós aprendemos a fazer? A direcionar a nossa sexualidade para obtenção de poder, de alguma forma, dentro das nossas relações. Então, o condicionamento da força tem a ver com isso. Dificuldade de se perceber uma unidade com o corpo. A gente que não aterra, a gente que fica aqui, ó. Eu atendo muitas pessoas que trabalham muito, que trabalham com a cabeça, que trabalham muitas horas por dia. Aí você pergunta, tá, mas como que tá a sua relação com o corpo quando aparece essa carta? Ah, eu não tô tendo tempo de me exercitar, tô comendo só porcaria, mas eu não tô tendo energia para fazer nada. Por quê? Porque não tá cuidando do corpo, gente. O corpo é uma máquina que precisa de manutenção. E a gente, para ter energia, a gente precisa dessa manutenção. Então, essa é a força nos condicionamentos. E nas melhores atitudes, se conscientizar do corpo, cuidar do corpo, atender às necessidades dele, observar como a gente vem vivenciando a sexualidade e a sensualidade, que tem uma grande dose de autoconhecimento que é necessária, porque a gente separa muitas vezes, né? Cabeça, pensa, o corpo pede e cada um vai para um lado. Então, começar a olhar para a nossa maneira de vivenciar isso. E a consciência corporal, gente, é muito importante. Vou dar um exemplo aqui para não me estender demais, mas pensa assim, quantas vezes na tua vida que você não estava lá com vontade no banheiro fazer um xixi e você não foi, falou não, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco já é 6 horas da tarde, o corpo parou de reclamar porque ele viu que você não ia atender a necessidade dele e você tem que sair correndo para ir no banheiro. Isso não faz bem, por exemplo, né? Então começar a perceber, nossa, agora meu corpo está precisando do banheiro, agora eu estou precisando comer uma pera, agora eu tô precisando deitar um pouco, 10 minutos para eu recobrar minhas energias e começar a escutar essas necessidades do corpo. O corpo tá falando com você o tempo todo. Esse é o 12. O 11. Vamos pro 12 então. No 12, a gente vai falar das paradas da vida, né? Então, no 12, a gente tem a possibilidade de reconhecer o que é essencial na vida e o que não é essencial na nossa vida. E a gente também vai ter oportunidade aqui no 12, gente,
de aceitar a vida como ela é, mas não é uma oportunidade assim, você aceita se você quiser. Não, você vai ser obrigado a aceitar, porque a vida para. Então, no 12, a gente tem aqueles momentos em que a força da realidade e a força de quem a gente é, ela se mostra muito maior do que a nossa própria vontade, né? Então, a gente muitas vezes quer ser coisas que a gente não é, a gente quer viver coisas que não estão disponíveis pra gente, a gente quer forçar a barra em situações, em relações, na vida de uma forma geral, para que as coisas aconteçam do nosso jeito, a gente quer controlar. E no 12 é quando a vida pega e tira o seu controle e fala: não, agora é assim. E isso é consequência do quê? De tudo, do entrelaçamento de todas as experiências. Uma vez eu escutei agora eu não vou lembrar o nome dele, eu sou péssima com nome, sou péssima com pronúncia também, de nomes muito diferentes, mas é aquele indiano que fala sobre física quântica, ator do livro O Ativista Quântico. E aí ele falava assim: olha, você imagina que todo mundo quer pegar o sinal verde, mas para um sinal estar verde, o outro tem que estar vermelho, né? Então, algumas vezes o entrelaçamento dos desejos de todas as pessoas vai fazer com que não seja possível que cada uma obtenha exatamente o que quer no momento em que ela quer. Então, existe um tempo para as coisas acontecerem, existe um momento que o sinal está vermelho, quando está vermelho a gente tem que esperar. Não adianta a gente querer dizer assim: não, vou passar aqui, a gente vai causar um acidente, a gente vai causar problema. Não é sempre que o sinal está verde para nós, às vezes está vermelho. E quando está vermelho, a gente precisa parar para que o fluxo da vida siga, e aí quando chegar o momento a gente seguir em frente. Então, no fluxo, a gente sabe respeitar o sinal vermelho. A gente, quando percebe que as coisas não estão indo, a gente não fica só maquinando maneiras de preciso fazer dar certo, já tentei isso, não deu certo, vou tentar aquilo para ver se dá certo. Nesses momentos do louco, no fluxo, eu falo: tá, eu não posso fazer nada agora para modificar, tudo que estava ao meu alcance eu fiz, então agora eu vou sentar e esperar um pouco, vou cuidar de outra coisa, vou cuidar de mim, né? E aqui também tem uma coisa bastante grande com a aceitação da gente como a gente é e com os nossos limites, né? Aqui eu cito a frase do professor Clóvis de Barros, onde ele fala: o gato gateia e o sapo sapeia. O ser humano é a única pessoa que quer ser aquilo que ele não é, né? Então a gente aceitar a nossa natureza também. E aqui eu tenho brincado muito nos últimos tempos com a coisa da gente perceber a nossa condição humana como uma condição crônica. É crônico. Digamos que eu tivesse uma diabetes. Digamos que eu tivesse uma determinada deficiência física de nascença. É crônico. Não adianta eu querer modificar pela minha simples vontade, porque eu quero. Eu posso realizar uma série de ações que de repente pode até reverter, sim, de repente, não sei, um problema. Mas o simples fato de eu não querer que aquilo seja do jeito que não vai mudar. E é nosso jeito de ser a mesma coisa. Então, quando eu penso assim: porque eu sou uma pessoa muito carente, sou uma pessoa muito ciumenta, melhor coisa é a gente aceitar: bom, eu tenho uma carência, bom, eu tenho uma tendência a ser ciumenta. Aceitando, a gente pode observar com atenção, a gente pode ir percebendo, até que talvez em algum ponto a gente consiga modificar. Agora, sem aceitação, nada feito. A gente vai ficar só tentando fingir que a gente é uma coisa que não é e não vai dar em lugar nenhum. No condicionamento, gente, o que a gente tem? A gente tem aquelas pessoas que aparentemente não têm boca para nada, mas que manipulam todo mundo ao redor, né? Então são aquelas pessoas que se entregam de forma submissa, sacrificada e manipuladora à família, às causas, aos trabalhos espirituais, aos relacionamentos. São os famosos doadores. Aqui a gente tem também um pouco daquelas pessoas que acreditam muito que é muito importante fazer caridade, se entregar demais para os outros, né? E elas fazem isso não é porque elas são boas, não. Elas fazem isso porque elas querem ser reconhecidas e elas estão se alimentando da energia das outras pessoas. E depois ainda nutrem uma atitude vitimista: depois de tudo que eu fiz por você. Então aqui a gente tem um quê de codependência também, de uma tendência codependente. Então eu faço tudo pelo outro, eu aceito tudo que o outro faz, mas eu quero só em troca apenas controlar a vida da pessoa, só isso. Só que você nunca mais faça nada que você quer, faça tudo que eu quero do jeito que eu quero, mas antes eu vou me entregar excessivamente. E aí por que a gente faz isso? Por que tem isso no condicionamento? Porque talvez na infância essa pessoa, ela precisou fazer tudo que os pais queriam para ela receber amor, carinho e atenção.
Então ela começa a agir dessa forma também na vida adulta, ela não se desenvolve, ela não vai para um lugar de aceitação, ela continua acreditando que se ela se entregar demais, ela vai obter aquilo que ela deseja. E, finalmente, nas melhores atitudes, a gente tem aceitação, né? Que já foi dito antes. A gente aceita, bom, não tá dando certo, não tá dando certo, vamos ver o que vai acontecer. A gente espera a situação evoluir, às vezes até essa situação evoluir, a gente já mudou de ideia. Já uma situação que me vem muito assim, duas na verdade. Uma é quando você termina um relacionamento que você não se conforma de jeito nenhum. Você quer, e aí você passa aquele luto difícil, terrível. Aí de repente você fala assim, bom, agora tá bom. Então não quer, agora eu vou viver minha vida. E do nada, você até já esqueceu que a pessoa existia, a pessoa volta pra tua vida. Você fala, ô louco, mas como assim essa pessoa voltou pra minha vida agora que eu esqueci, né? Então, das melhores atitudes é esse, aceita a situação. Pode até ser que as coisas mudem, mas até lá pode ser até ser que você não queira mais. E outra coisa que acontece bastante é quando a pessoa está procurando emprego, e aí de repente aparece um emprego, aparece 10, né? Quando a pessoa ela já chegou no estado interno de aceitação, parece que as coisas destrava de uma vez, né? Então, a melhor atitude é aceitar o momento presente, viver ele na inteireza e esperar que alguma coisa vai mudar. Se não mudar fora, com certeza vai mudar dentro. Aí a gente vai para a penúltima carta, que é a morte. Falei dela nos stories essa semana. Deixa eu só encontrar ela aqui na minha outra tela. Então, na morte, gente, a gente tem um movimento de transformação. Como que funciona isso? A gente tem uma identidade que é programada na infância, a gente falou disso lá na primeira aula, né? A gente teve uma jornada aí entendendo isso. Então, os meus pais, eles me programaram de um jeito a partir do quê? A partir do jeito que eles eram. Então, se eles eram pessoas muito controladoras, eu acabei sendo programada para me submeter ao controle externo. Se os meus pais eram pessoas muito carentes e eu acabava sendo obrigada a cuidar deles, eu acabei criando uma personalidade da fortuna, que dá conta de tudo, eu dou conta de tudo e de todos. E aí, quando eu chego no arcano 12, que a gente acabou de ver, a vida pega e faz assim, ó, resolve isso. E você não consegue resolver. Você não consegue resolver. Por quê? Porque aquela personalidade que você criou não dá conta de tudo. Tem uma frase que diz assim, para quem só tem martelo, tudo que vê na frente é prego. De repente você encontra um parafuso, o parafuso não vai funcionar com prego, não tem jeito. Você vai estragar a parede toda. Você vai estragar o que quer que você esteja tentando fazer com parafuso usando prego como ferramenta. Então, quando a vida dá aquela parada, é isso. Não tá funcionando. Não tá funcionando o que não tá funcionando? A minha personalidade programada não tá funcionando aqui. Por isso que nessa pausa, a gente muda de ideia daquilo que a gente quer. Porque a gente mudou. O chamado é para que a gente mude, né? Às vezes a situação muda, mas muitas vezes a gente já mudou antes. Então aqui na morte, a gente tem a possibilidade da gente se libertar desses aspectos limitantes. E para isso a gente faz o quê? A gente deixa uma parte nossa morrer. Só que essa parte nossa, ela foi criada para nos proteger. Ela foi criada para ajudar a gente a sobreviver. E é por isso que esse arcano se chama morte. Porque a agonia de você deixar uma parte sua morrer é a agonia da morte. Porque internamente você não sabe o que vai acontecer depois. Se eu parar de me comportar assim, eu vou morrer. Eu vou morrer, literalmente. Porque quando criança é esse medo que a gente tem. A gente tem o medo dos pais nos abandonarem. Então aqui a gente tem um movimento de transformação. No fluxo, não vou te enganar não, essa carta é difícil. Em todos os lugares ela é uma carta difícil, porque é justamente essa agonia da morte, né? Essa agonia de perceber que a gente está mudando. Eu passei por uma situação de mudança bastante intensa há uns mais de 2 anos, em que eu precisei fazer aí um tempo de psicoterapia para eu poder entender o que estava acontecendo comigo. E aí tinha situações que eu tinha crises de choro muito graves, assim, chorava muito. E eu tinha a sensação que eu estava enlouquecendo. E aí um dia eu cheguei para minha psicóloga e falei, olha,
eu acho que você precisava ver aí, né, com você, se eu tô com algum distúrbio, porque não é possível, eu acho que eu vou ficar louca. E aí ela deu risada e falou, olha, Ana, faz tantos meses já que eu tô te acompanhando, você não tem nenhum problema mental, pode ficar tranquilo, você não tem nenhum sintoma, pelo menos, de nenhum problema mental, nem de depressão. O que tá acontecendo é que o teu ego tá se ampliando, e nessa ampliação do ego, você sente como se você fosse ficar louca. Então, o movimento da morte, por mais consciente que seja, ele vai ser um movimento difícil, porque a gente tem muito medo de se desapegar das coisas que nos protegeram no passado. A nossa personalidade, ela existe por um motivo e ela foi muito boa pra gente. E se despedir dela é como se despedir mesmo de um ente querido. No condicionamento, a gente tem aqui o medo de mudar, né? Que era isso que eu tava sentindo, né? Esse medo de mudar. Algumas pessoas, eu tava no processo, eu tava com ajuda terapêutica para conseguir fazer esse processo, mas tem pessoas que entram nesse medo tão grande de mudar e ficam muito tempo no sofrimento. É como se a pessoa não saísse daquela agonia, porque não tá funcionando mais para ela aquele jeito de ser, mas ela não consegue se transformar. Apego à matéria e a vários padrões de comportamento. Aqui aquelas pessoas bem cabeça dura que não conseguem se modificar. Estar preso ao passado ou tentar controlar o movimento de mudança, né? Se enfiando ainda mais no ego. Então, são as mudanças radicais, tentar mudar o mundo, tentar mudar o outro. Então, aqui, nesse mundo nosso de autoconhecimento, tem muita gente que entra por esse caminho. Ah, é para se transformar? Então eu vou me transformar. Eu me transformo fora, e aí eu faço um monte de firula, né? Pra mostrar pra mim mesma, não, mas agora eu sou uma outra pessoa, agora eu mudei. Não mudou. No condicionamento, eu quero controlar o processo de mudança. Eu não me entrego a ele. E se eu não me entregar a ele, eu só vou fingir que eu mudei pra mim mesmo, porque os outros mesmo vão estar percebendo que eu sou a mesma pessoa. Então, o condicionamento é isso. Dificuldade de deixar morrer esses aspectos da nossa personalidade. E aqui, gente, sistemicamente, a gente está falando dos antepassados que também tiveram a sua vida ameaçada. Lembra que eu falei que na infância, quando a gente cria aquela personalidade para sobreviver, porque o medo é de morrer mesmo? Se os meus pais não gostarem de mim, eles vão me abandonar, como que eu vou sobreviver? E aqui, sistemicamente, tem também esse medo da morte. A gente vai explorar isso melhor no curso regular, mas é isso, é o medo que os antepassados também sentiram da transformação. Então, da transformação e da própria morte, da morte literal, né? Porque pode ser que eles tenham passado por situações de ameaça à vida, como, por exemplo, uma guerra, né? Ou outro tipo de situação, e aí gera mais dessa informação ancestral que vai dificultar ainda mais o nosso processo de deixar ir aquilo que já não tem mais a ver com a nossa essência. E aí, depois que ele transforma, a gente chega no 14, que é o final dessa segunda etapa. E no 14, a gente tem a temperança. Então, aqui na temperança, eu já deixei morrer aquilo que não estava funcionando na minha vida, e aí eu posso deixar a vida fluir de novo. Então, você pensa assim, na morte, no arcano a morte, eu estou deixando ir embora aquilo que já não flui. Quando eu chego na temperança, eu estou aberta para permitir que a vida flua de novo através de mim. Então, aqui na temperança é quando eu consigo integrar os aspectos da dualidade, eu consigo me relacionar melhor com o que eu faço no mundo, com o meu trabalho, com o meu propósito. Eu consigo começar a fazer alguns movimentos de descoberta do caminho que realmente é para mim. Eu consigo me encontrar melhor no trabalho que talvez eu já faça, porque aqui eu consegui integrar os aspectos internos masculino e feminino e eu consigo ganhar fluidez e fluxo naquilo que eu faço. E aí, pra gente integrar esses aspectos, gente, sistemicamente é o quê? Tomar pai e mãe no coração. Quando eu tomo pai e mãe no coração, eu consigo integrar os talentos e a minha capacidade de ser abundante, de ter sucesso. E aí eu consigo fluir em tudo aquilo que eu faço. Então aqui a gente tem finalmente o momento em que a gente está adaptado à vida de adulto, em que a gente consegue exercer as nossas tarefas, a gente consegue trabalhar com prazer, a gente já consegue ganhar o suficiente para sustentar a nossa vida, e a gente também tá tranquilo, tá em paz, já passou por grandes crises, né? Já passou por crises anteriores. No 9 a gente tem a primeira crise, no 13 a gente tem uma segunda crise, e aqui a gente tá naquele momento que agora parece que a vida deu uma tranquilizada, uma sossegada. E aqui a gente encerra essa aula de hoje.
né? Mas antes a gente vai falar do condicionamento. Muita calma nessa hora. No condicionamento, a gente tem a falsa aparência de equilíbrio, o perfeccionismo exagerado, a repressão emocional, a fuga de si em aspectos humanos e instintivos. Então aqui, gente, tem muito daquela ideia que é vendida pra gente hoje em dia, de que eu preciso ser uma pessoa que trabalha com o que gosta, que ganha bastante dinheiro, que é bonita, que tem um relacionamento equilibrado, que é preocupada com as causas sociais, que mais? Tem um monte de exigência que a gente tenta atender. E aí aqui a gente tenta se tornar esse personagem perfeito e super equilibrado, que se alimenta só com alimentos saudáveis, que tem relações super saudáveis e que tem uma vida cheia de propósito, mas que na verdade a gente está fazendo isso para os outros, não é tanto para a gente. Talvez a gente por dentro esteja exausta. No fluxo, a gente está fazendo tudo com equilíbrio, com tranquilidade, com fluidez, mas tá fácil, não é forçado, não é uma coisa que a gente tem que forçar. No condicionamento a gente faz para mostrar para os outros. E porque a gente acha que aquilo é o certo, mas é uma coisa muito esforçada. E aí a gente acredita que é impossível, por exemplo, ter prazer e trabalho. A gente acredita, por exemplo, aqui no condicionamento, por mais que a gente possa ter um relacionamento amoroso, a gente não tem aquela super conexão, né? Porque a gente acredita assim que relacionamento é para ser difícil mesmo. Eu tenho aqui o relacionamento, eu engulo uns sapos de vez em quando, mas é assim mesmo, né? Relacionamento é para ser sofrido mesmo, né? Acho que não é uma coisa para ser muito fácil. A gente tem também uma dificuldade de aceitar o ponto de vista do outro, porque como eu tô nesse lugar da falsa aparência de equilíbrio, tem só um jeito de ser certo. Aí a gente aqui tem o movimento Good Vibes Only, né? Apenas coisas boas. Vamos vibrar só coisas boas. Não existe uma vida só de coisas boas. O equilíbrio ele tá justamente no lugar em que a gente consegue perceber que acontecem coisas ruins, a gente tem um lado sombra, mas a gente tem um lado luz e a gente pode equilibrar isso. Uma leitura recomendada aqui para entender o condicionamento da temperança é O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz, da Debbie Ford, que fez aquele documentário Efeito Sombra. O documentário também é bastante recomendado para a gente entender o condicionamento aqui da temperança. E melhores atitudes. Perceber que se a gente precisa forçar não é pra gente. Procurar atividades onde a gente sinta maior fluidez, maior prazer. Se a gente está procurando, por exemplo, um caminho profissional, o que você gosta de fazer que você faz até de graça? Caminha por aí. O que você gosta? Qual que é o teu hobby? Ah, não tenho hobby, não gosto de fazer nada. Então precisa começar a investigar. O que é que você gosta para conseguir começar a encontrar esse caminho de fluidez e de prazer? Porque o caminho da fluidez, gente, é um caminho de prazer. A gente está consciente da dor, mas tem que ter prazer. E aí, sistemicamente, tem a ver também com a gente tomar mãe e pai no coração, né? Então, essas forças masculina e feminina, elas precisam trabalhar juntas dentro da gente. Evitar os extremos aqui é bastante importante. Então, essa foi a nossa segunda aula sobre os arcanos, a quinta aula da semana do Tarô Integrativo Sistêmico, e amanhã a gente vai falar do terceiro heptenário. Espero você também às 19 horas amanhã, no sábado. Beijão!